Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro, eu sou Thaís Herédia e vou com vocês agora pelas principais informações da economia no Brasil e no mundo. Minha gente, olha, depois de muita explicação e alguma compreensão, nós conseguimos entender aqui exatamente qual a pauta do governo brasileiro nessa primeira viagem do Lula à Argentina, né? Nessa primeira viagem internacional do Lula, que começou pela Argentina. A confusão gerada em torno da moeda única, moeda comum, se é moeda, se não é moeda, se é para agora, o que vai ser, quem vai mandar, quem não vai mandar, quem vai se beneficiar ou não. Ontem foi um dia das autoridades brasileiras, incluindo o próprio ministro da Fazenda, passarem o tempo todo tentando explicar a diferença. E como a gente, inclusive, tratou aqui ontem no Money, rapidamente, uma preocupação em voltar o Brasil, recuperar o espaço que tinha nas exportações para a China, que perdeu para os chineses, né? Exatamente porque os chineses têm instrumentos para ajudar os importadores argentinos a manter as suas compras. Então, essa é uma discussão à parte ali que, depois de muita explicação, e a explicação ela vem na dose do tamanho do ruído, então depois de muita explicação, ficou claro ali o mecanismo que foi, inclusive, aprovado pelos industriais, aprovado pelos exportadores. Eu conversei com o José Augusto de Castro, que é presidente da Associação Brasileira de Exportadores. Ele realmente disse que a Argentina pode importar muito mais do Brasil, mas não tem divisa. O fluxo de comércio do Brasil para a Argentina, ele é majoritariamente de produtos industrializados, portanto que tem valor agregado maior, gera empregos mais qualificados. Tudo isso foi levado em consideração e a modernização e a atualização e, claro, a criação de instrumentos financeiros que possam proporcionar uma retomada da pauta exportadora brasileira para a Argentina, tá ok. A diferença aqui é a coisa da garantia. O presidente Lula, resolvido essa questão do que é moeda ou não é moeda, ele acabou criando um outro ruído. Foi de dizer que o BNDES vai sim voltar a financiar empresas de engenharia fora do Brasil, porque se os vizinhos crescerem, o Brasil cresce também. E o presidente faz jus ao ditado de que brasileiro tem memória curta, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, um levantamento importantíssimo feito pela nossa analista Raquel Landim, do tamanho que essa conta, que essa política já fez o Tesouro Nacional pagar, Tesouro Nacional igual a nós, né? A diferença de agora, né, o Fernando Haddad fez questão de dizer isso, que vai ser uma relação diferente, vai ter um pilar ali de garantias reais de um país que está absolutamente quebrado. A Argentina, infelizmente, está passando por uma das piores crises econômicas da sua história inteira, né? Com uma inflação aos 100%, um grau de empobrecimento da população gigantesco. Enfim, então, os mecanismos todos sendo discutidos ao mesmo tempo e com essa novidade de que, não, olha, nós vamos exigir garantias e o Tesouro Nacional, aí vem o truque, o Tesouro Nacional também vai dar garantia através do Fundo Garantidor à Exportação. Esse Fundo Garantidor à Exportação já tomou calote de Cuba, da Venezuela, mas calotes assim que eu vou falar aqui, gente, é calote de $1 bilhão, tá? Desse levantamento da Raquel Landim. Então, de novo, fica aquela história de, meu Deus, mas e qual exatamente vai ser o papel? Lembrando que o BNDES nem presidente tem, porque o Aloysio Mercadante ainda não pôde assumir, ainda não assumiu a presidência, já nomeou vários diretores para aquilo que vai ser o seu mandato, mas ele mesmo ainda não tomou posse. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também atuou ali, né, como tem feito, como uma tecla SAP do que diz o presidente, né, tentando botar panos quentes ali nas dúvidas e nas incertezas causadas pelos discursos políticos de Lula. Então eu quero começar hoje com vocês dizendo o seguinte: o presidente da República continua na Argentina. Então ontem foi um dia dedicado à Argentina, ao governo argentino, aos investimentos do país. O presidente Lula quer começar esse financiamento do BNDES pelo gasoduto que vai ligar a Patagônia à região sul do Brasil. Então, assim, ontem foi um dia dedicado à Argentina. Nessa terça-feira vai ser o encontro da CELAC, que é a cúpula dos países latino-americanos e caribenhos,
Lula que coloca o Brasil de volta nesse grupo que foi retirado por Bolsonaro em 2019. Então, existe uma expectativa grande para esse encontro e, claro, se você está me ouvindo mais tarde, você provavelmente já vai ter tido uma ou outra informação que a gente vai tentar antecipar aqui. Eu trago a participação, para a gente começar, do Américo Martins, o nosso analista sênior em Londres, correspondente em Londres, com apurações sobre não só o que esperar de Lula e desse encontro da CELAC, mas de outras reuniões importantes que o presidente da República vai ter em paralelo ao encontro dos países. O presidente Lula, muito provavelmente no seu discurso hoje, vai repetir o tom que ele adotou ontem em Buenos Aires, no discurso conjunto com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele vai dizer claramente que esse é um gesto político, acima de tudo, a volta do Brasil ao cenário internacional, com grande prioridade para a América Latina e, em especial, a América do Sul. A CELAC é esse órgão que é um órgão mais político do que econômico, mas que discute também a integração regional e alguns pontos como comércio entre esses países. É o único fórum que não conta com a presença dos Estados Unidos e do Canadá nas Américas e foi feito em 2010 justamente para discutir essa integração e melhores relações, essencialmente políticas, mas também econômicas entre esses países. O presidente vai repetir aquele tom, ele vai dizer que reafirmar a participação nos fóruns multilaterais da região, porque esse vai ser uma das linhas básicas da política externa e comercial brasileira. A prioridade total para a América Latina. Thaís, além disso, além de participar da CELAC, eu queria também destacar que o presidente vai ter outras reuniões importantes hoje. Uma delas é com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que foi participar como convidado para essa reunião da CELAC, vai ter uma reunião bilateral com o presidente. Eles certamente vão discutir um outro ponto muito importante, que é o acordo comercial entre o Mercosul, e a União Europeia. Um acordo comercial que está sendo discutido há mais de 20 anos, que está na reta final, mas que ainda não foi ratificado pelos países. E ele também vai se encontrar com o diretor-geral da FAO, o chinês Qiu Dongyu, que vai discutir, de novo, exportações brasileiras, segurança alimentar, que é uma pauta que o Brasil tem uma relevância muito importante, e ele deve se encontrar também com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e aí eles vão discutir, eventualmente, possíveis novos subsídios para acordos e obras de infraestrutura em Cuba. Bom, vamos continuar aqui pensando o seguinte, gente. O que os argentinos querem, o que os brasileiros querem, ou quem vai ganhar o quê com essas medidas anunciadas ontem? Olha, primeiro, o que nós estamos falando aqui é de uma unidade comum de troca, um mecanismo que preserva ali as reservas internacionais da Argentina, evita a necessidade de uso de dólares na negociação entre importadores e exportadores, permite o financiamento às empresas que vendem à Argentina, então o financiamento às exportadoras, com garantia em commodities, com contratos futuros, quer dizer, garantias que podem ser executadas de ativos financeiros que tenham liquidez e preços formados no mercado. Os argentinos querem essa alternativa para resolver um problema que eles têm hoje de uma moeda praticamente, né, sem lastro nenhum e sem credibilidade. Então, isso já resolveria o problema deles e os brasileiros, como eu disse, gostaram. Os industriais e os exportadores querem porque é mais mercado para eles e um mercado de bastante valor agregado na pauta comercial brasileira. E o grande lance aqui é qual vai ser o tamanho da disponibilidade do Fundo Garantidor das Exportações para fazer frente a algum calote, eventual calote que pode vir da Argentina. Ah, mas espera, Thaís, o negócio nem começou, você já está dizendo que vai ter calote? Não, eu não estou dizendo nada, estou só dizendo aqui, inclusive olhando para a situação atual da Argentina e a sua dificuldade. Então, eu quero começar ouvindo aqui, dividindo com vocês, a participação do professor Roberto Dumas, que é professor do INSPER e economista-chefe do Banco Voiter, explicando um pouco exatamente como funcionou essa garantia até hoje e como ter o Tesouro Nacional, né, nessa garantia é fazer Você lembra aquela história de que o Lula quer botar o pobre no orçamento? Então, ele quer botar o pobre no orçamento, quer botar os estrangeiros também. Não cabe tudo. Se o Tesouro Nacional for o fiador de tudo, for o garantidor de tudo, em algum momento a equipe econômica vai precisar de uma secretaria do garantidor,
um sujeito que vai ter que arrumar dinheiro para garantir tanta política pública assim, com prioridades dispersas, como a gente já falou aqui. Então, Roberto Dumas, primeira participação dele hoje aqui conosco, trazendo essa leitura sobre o uso dos bancos e como é que isso se dá, que riscos o Brasil corre. Veja, não existe esse negócio de Tesouro Nacional como se fosse uma coisa completamente apartada da sociedade brasileira. Se nós estamos financiando as exportações dos nossos vizinhos e, no final das contas, vai ter um crédito de um banco brasileiro, mas vai ser suportado pelo Tesouro Nacional, caso a Argentina acabe não pagando, quem vai pagar é o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional somos nós, é o governo brasileiro. Então você pode dizer, olha, não é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica, não é o BNDES, vai ter um fundo garantidor. Ora, quem montou esse fundo garantidor? Quem montou esse fundo garantidor foi a população brasileira. O fundo garantidor é montado pelo Tesouro Nacional. Então, se eventualmente o Banco do Brasil ou qualquer banco público que não receba, vai se receber das mãos do Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional somos nós. No final das contas, a dívida pública acaba aumentando. Há de se louvar todo o interesse de aumentar o comércio Brasil e Argentina. Só que, meu Deus, nós estamos falando de um país que está absolutamente quebrado. Ele tem 2 bilhões de dólares de reserva internacional. Não tem como a gente achar que nós vamos fazer negócio com ele e não vamos perder dinheiro, porque simplesmente eles não têm condições de pagar. Se ele não tem condição de pagar, eu pego alguém do meu governo, o Tesouro Nacional, e falo, olha, nós vamos fazer negócio com eles, nós vamos ampliar os negócios, mas tudo vai dar certo, porque os bancos não vão tomar calote. Sim, o banco não vai tomar calote, mas provavelmente quem vai tomar calote, dependendo do rol de garantias, que esse rol de garantias não foi dado para o FMI, não foi dado para os outros credores, esse rol de garantias fica para mim, fica para o Tesouro Nacional. Então a população perde. Olha, eu quis ouvir o Dumas também sobre esse objetivo, que parece um objetivo bastante factível, de criar mecanismos para que o Brasil compita com os exportadores chineses com a mesma moeda, né? Já pedindo perdão aqui pelo trocadilho, como já fiz. No fundo é isso, né? Quer dizer, qual é a moeda que o Brasil tem para competir com a China, que financia os importadores argentinos? Aliás, ela faz isso com o mundo inteiro, né? Mas como eu mesma lembrei com o professor Roberto Dumas, a China tem de reservas internacionais quase 2 PIBs brasileiros. Pensa assim, tudo que o Brasil produz multiplica por quase 2 e dá só o que a China tem de reservas internacionais. É a maior reserva internacional do mundo, ou seja, ela pode financiar o que ela quiser, que ela não está correndo risco, e se ela correr risco também ela banca, porque é do interesse dela se espalhar com as suas exportações pelo mundo. Vamos ouvir o que diz o professor Roberto Dumas. E eu fiz exatamente essa pergunta para ele, se não funcionaria para o país ter o mesmo mecanismo que os chineses têm com os argentinos. Já funciona, mas você colocou muito bem. Primeiro que eles têm mais ou menos 3 trilhões de dólares de reserva internacional. Esse tipo de operação chama buyer's credit, ou seja, você financia o exportador, o dinheiro nem sai do país, caso o exportador não pague, você vai ter uma seguradora ou um fundo garantidor que paga. Mas isso geralmente nem é chamado, porque o exportador acaba tendo recursos, o importador paga, e no final das contas isso ajuda, mas não é, por exemplo, uma operação eventualmente a fundo perdido. Quando você faz o seguro, que é o caso da China, quem faz isso é o China Exim Bank com a Sinosure, eles olham o crédito das empresas envolvidas. Não simplesmente falam, olha, você não tem crédito, você não tem reserva internacional, mas eu vou te assegurar. Isso está entrando claramente numa probabilidade de default enorme, como a Argentina está em default com várias instituições financeiras e com o FMI. Turma, para a gente fechar aqui, quero passar rapidamente sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro, porque está interessante de acompanhar. O Brasil tem se descolado bastante do que está acontecendo lá fora e
por questões diferentes. Ontem, na segunda-feira, a Bolsa começou super bem, passou praticamente o dia todo positivo, no final do dia mingou e acabou fechando em queda. Vamos entender como isso vai se dar nesta terça-feira. Isso diante de uma situação em que as commodities estão se mantendo ali num preço elevado, tem um ajuste um pouco para baixo, mas nada significativo, até porque a China está de feriado a semana toda, isso compromete um pouco a liquidez do mercado internacional, e tem um índice com empresas muito comoditizadas, e a gringaiada está baixando aqui com tudo, né? Já são mais de 8 bilhões de reais de entrada de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira, só agora em janeiro. Nós estamos no dia 24 ainda, né? Esses dados ainda são da semana passada. Portanto, diante de um fluxo desse tamanho e com uma perspectiva aí de commodities em alta, o mercado brasileiro não está conseguindo escapar da precificação, da percepção de risco e da insegurança gerada pelos discursos do presidente. Essa questão do BNDES, mesmo com o Brasil com uma situação fiscal delicada, né? Nem falei disso aqui ainda, mas vamos lembrar, né? O Brasil ainda tem um déficit nas contas, mal consegue pagar os juros da sua própria dívida e vai financiar dívida de outros, né? Pode ser uma decisão estratégica, pode ser, mas precisa estar no orçamento e as coisas precisam caber no orçamento brasileiro. O segundo ponto que gerou muito ruído foi a confirmação de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele corroborou o diagnóstico que o presidente fez sobre a meta para a inflação, com uma linguagem um pouco mais eufemista, mais sofisticada, assim, um pouco mais de economês, mas ele justificou a fala do presidente dizendo, olha, temos que rever a meta de inflação. Ele não assumiu isso diretamente, mas ele disse, o debate será feito com tranquilidade. Estou falando aqui entre aspas, sem dizer exatamente o que significa isso, né? O que significa essa tranquilidade. Quem está respondendo a isso são os juros futuros subiram em toda a curva, especialmente na curva mais longa, confirmando que tudo bem, pode até ser com tranquilidade, mas vai sair mais caro. E por final, o relatório Focus divulgado ontem, na segunda-feira, né, depois que eu já tinha gravado o episódio para vocês, confirmando a desancoragem das expectativas, ou seja, os agentes econômicos representados ali pelas 120 casas ouvidas pelo Banco Central, mostrando que está difícil entender como é que o Banco Central vai conseguir lidar com as pressões inflacionárias, não por um choque de demanda ou por um choque de oferta, mas por uma inconsistência da política de governo, da política econômica, da política fiscal e da relação do Banco Central com o governo federal. Então, toda vez que há incerteza, o risco sobe, portanto, os juros sobem. Então, com tranquilidade ou sem tranquilidade, o preço já está se formando diante desse cenário. O dólar não está resistindo à tentação do fluxo estrangeiro. Então, esse também está descolado. Tem dia que ele cai lá fora e sobe aqui, tem dia que ele sobe aqui quando está caindo lá fora. Ontem foi um dos dias em que ele caiu aqui quando estava subindo lá fora. Mas aqui tem a ver com a questão do fluxo estrangeiro. Nesta terça-feira sai o IPCA 15 de janeiro. O primeiro dado de janeiro, dado oficial de janeiro, a expectativa é de que venha ali na casa do 0,5%, repetindo o desempenho de dezembro, mas arrefecendo o índice em 12 meses para algo perto da casa dos 5,80, 5,83, por aí. Na medida em que os índices novos vão chegando, aqueles piores que ainda estão compondo a leitura em 12 meses, podem ou não ajudar o Brasil a entrar numa trajetória, pelo menos, de estabilidade da inflação. Aliás, é isso que está no cenário hoje, porque se nós estamos na prévia de janeiro com um índice de 5,80, é exatamente a mesma previsão para o IPCA deste ano que saiu no Focus. Opa, tem alguma coisa errada. Então, nós vamos ter, com juros de 13,75, a mesma inflação que for de janeiro vai ser de dezembro? Então, tá vendo como é complexo? Esse é o debate de fundo das fragilidades que o país tem. Então, minha gente, olha, já está contratada a repercussão do IPCA 15 amanhã, no nosso episódio de quarta-feira, e também a repercussão de mais um dia de discursos do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na Argentina. Hasta luego, se cuidem, um besito. Ridículo, né? Mas eu gostei. Um beijo. Até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes.
Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.